Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre mutações genéticas, né? E meu nome é Bruna, eu sou biomédica formada pela PUC Minas e atualmente eu moro aqui em Belo Horizonte. Então vamos começar a aula. Bom, gostaria de saber de vocês qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em mutação. Né? É um termo que muitas vezes ele pode parecer assustador, geralmente ele pode ser relacionado ali até filmes de ficção científica que tem um monstro, né? Que ele virou um monstro, virou o vilão da história devido a uma mutação, enfim. Mas a mutação nada mais é do que ali um dano, né, no DNA, no material genético, né, de um determinado gene. E a mutação ela é uma grande fonte ali, né, primitiva de evolução. Ela é essencial para a evolução das espécies, né? Visto que a todo momento podem acontecer mutações, né? Elas podem surgir tanto de forma espontânea, tanto de forma induzida, né? Por meio de mutagênicos, como substâncias químicas, vírus, radiação, entre outros, né? Então, nós podemos pensar assim, nossa, se o nosso corpo ele tá exposto a possíveis mutações a todo momento, como é que faz para a gente não ter tantas mutações assim, né? Não desenvolver um câncer a todo momento, né? Ou algo do tipo. Bom, as células, elas têm um sistema celular muito sofisticado, no qual elas conseguem, né, identificar esses danos no DNA e reparar antes que eles cheguem a virar uma mutação, então evitando grande parte das mutações. Mas não é sempre, né, que essas células elas conseguem de fato, né, efetivar, né, ter uma eficácia com esse sistema que elas desenvolveram, né. Então tem uma citação de um livro de genética que eu acho muito legal, que fica um pouco mais didático, né. O autor ele fala assim: nós podemos considerar que o DNA está sujeito a um cabo de guerra dinâmico entre os processos químicos que o danificam e levam a novas mutações e os processos de reparo celular que monitoram constantemente a relação de tais danos para corrigi-los. Então, nós temos, né? Então, nós estamos sempre expostos a possíveis mutações, né? Mas nós também temos ali um mecanismo de reparo celular para que as mutações não ocorram. Então, né, diante disso, eu vou, durante a aula, né, eu vou explicar para vocês quais são os principais tipos de mutações, né? Dentro dos principais tipos de mutações, nós temos uma classificação, para ficar um pouco mais didático, né, que são as mutações gênicas e as mutações cromossômicas. Mutação gênica é quando acontece ali uma alteração dentro de um gene. E já as cromossômicas é quando ocorrem ali alterações de uma região de cromossomo que engloba múltiplos genes, né? Porque o cromossomo, ele tá ali, é um conjunto de vários genes, né? Da fita ali de DNA. Então, adentrando aqui sobre mutações gênicas, né? É importante, né, ser dito que elas originam, grande parte delas são de origem espontânea, mas elas podem também surgir de origem induzida, né, por mutagênicos. Então, as mutações gênicas, elas podem ser subdivididas em alguns principais tipos, né? Uma é por meio da substituição de um par de bases, né? Então, quando um par de base é substituído por outro, pela inserção de pares de base ou pela deleção de pares de base. Além de que também, como consequência, isso pode gerar um tipo de mutação que ele gera ali um códon, né? Um códon de termo de tradução, o que a gente chama de FI. E se ele gera esse códon de termo de tradução, acaba ali, né, a leitura da sequência desse material genético. As mutações por meio de classificadas como de substituição é quando ocorre ali uma substituição de um par de base é substituído por outro par de base. E a substituição ela pode ser subdividida entre dois tipos, que é de transições ou transversões. No caso, quando acontece ali de transição, é quando acontece ali uma substituição de uma base por outra base, só que da mesma categoria química. Nós temos duas categorias químicas de base, né? Ali no material genético. Nós temos purina e primidina. Purina, AIG, OG e A, e primidina, CT, OT e C. Logo, quando nós estamos falando de mutação do tipo gênica de transição, né, de substituição de transição, é quando, por exemplo, nós vamos trocar um A pelo G, né? Ou um G pelo A. Isso vai fazer alguma diferença? Notável? Vai ter alguma consequência diante disso, né? Tem uma imagem no slide posterior, que eu vou explicar um pouco ela, que é um pouco mais visível, a gente consegue visualizar melhor isso, que não vai apresentar nenhum
risco, essa mutação ela não vai apresentar consequência, né? Já no caso de substituição por transversão, é o oposto de transição. A transversão ocorre a substituição de uma base pela outra, mas ambas são de categoria química diferente, então elas não são mais compatíveis, né? Então, a substituição de uma purina por uma primidina, ou de uma primidina por uma purina. Então, por exemplo, um C pelo A, ou um T pelo A, um T pelo G, elas não são elas não possuem a mesma subcategoria química ali, né? Então, isso já pode ali apresentar, talvez, algum problema, né? Caso de inserção e deleção, a deleção é quando ocorre ali a deleção, tá ali na sequência e ocorre a deleção desses pares de bases, né, desses pares de nucleotídeos. Já a inserção é contrária, ali é inserida onde não deveria estar. Lembrando que tanto para deleção quanto para inserção, isso pode acontecer de um único par de bases, de nucleotídeos, ou assim, a inserção e a deleção simultânea de múltiplos pares de bases de uma vez só. Então, nós temos aqui, né, no slide posterior, uma imagem na qual ele mostra. Aqui nós temos a sequência de referência, né? Como vocês podem ver aqui. A sequência de referência que nós chamamos de sequência selvagem também. Não tem nenhuma mutação. Ela tá como deveria ser, a sequência correta. Nós temos a sequência de referência, nós temos a sequência no qual ocorre a substituição. Então, vocês podem ver aqui que houve a substituição do par de base, né? Antes estava T e A, substituiu para G e C. Depois, embaixo, nós temos a deleção, né? O T e A, ele foi deletado, esse par de base foi deletado. Ou a inserção, né? O G e o C, ele foi inserido aonde não deveria estar. Aqui nós temos uma figura que eu acho que ela é bem didática, para que vocês consigam visualizar melhor o que eu estou falando em relação às mutações, né? Então, aqui nós temos as consequências dessas mutações. Então, nós temos aqui na primeira parte, né, uma sequência que não tem nenhuma mutação. Então, é o tipo selvagem. Nós temos aqui o códon 1, códon 2, códon 3, códon 4. Cada códon carrega ali, né, ele é responsável por gerar um aminoácido. Esses aminoácidos em conjunto vão gerar a proteína que vai determinar a sua função, né? Então, nós temos aqui na segunda parte o tipo de mutações que são por transição e transversão, que são as de substituição. E aqui nós temos eles podem gerar uma mutação que nós chamamos de mutação sinônima, no qual tem a troca ali, né, desse par de base, né? Só que essa troca, ela gera o mesmo aminoácido. Então, não vai ter nenhuma consequência. A de baixo, ela gera um aminoácido semelhante. Ele é quimicamente semelhante, mas não é o mesmo. Então, ela ainda é conservativa, ela não tem nenhuma consequência. Abaixo dele, nós temos a mutação de sentido trocado, no qual o códon alterado, ele gera um aminoácido quimicamente não semelhante. Então, é um aminoácido que não é semelhante ao que deveria ser, logo ela vai ser não conservativa, ela vai ter uma consequência. E a mutação sem sentido, que eu comentei anteriormente, né, que às vezes gera ali um códon de fim de tradução, que termina a cadeia. Então, sem sentido, ela não tem sentido, como o próprio nome diz, ela vai gerar o fim da cadeia, então, sem sentido. Abaixo, nós temos o que nós chamamos de indel. Esse termo é a junção de inserção com deleção. Então, é a junção como se fossem essas duas, de inserção e deleção, em uma só. Então, ambas de inserção ou de deleção, elas vão mudar a matriz de leitura dessa sequência, né? Então, ali acontece a alteração de todos os códons, né? Desde a inserção até a deleção, até que um códon de fim seja encontrado. E é assim que um códon de fim é encontrado, acaba a leitura dessa sequência, né? Então, eles também podem ter ali consequências, né? Consequências maiores, podem gerar maiores consequências. Outro tipo de mutação, né? Agora nós vamos chegar na segunda parte da aula, que nós falamos primeiramente sobre as mutações gênicas e agora vamos falar sobre as mutações cromossômicas. E eu já falei, né, a diferença de uma para outra, mas a cromossômica nós estamos falando ali, não é mais dessa parte só de gene, nós estamos vendo ali a parte cromossômica, né? E o legal dessas mutações, assim, legal assim, né, mais visivelmente, mais didático, é que nós podemos, de fato, ver esses cromossomos por meio de microscópico, né, a olho nu. Então, nos slides posteriores, nós vamos ter cariótipos, né, que é como se fossem essas fotos, essas imagens desses cromossomos, e lá nós conseguimos visualizar nitidamente que tem uma mudança. Tem uma alteração que ela é visivelmente, né, você consegue ver essa mutação, essa alteração. Então, nas mutações cromossômicas, ela é dividida entre dois tipos, né? Alterações numéricas e alterações estruturais.
Alterações numéricas é quando ocorre ali uma alteração do número de cópias de cromossomos de uma célula. Então, ele tem mais do que 46 cromossomos, né? Se vocês vão lembrar, 23 pares da mãe, 23 pares do pai. E os cromossomos sexuais, junto 46. E quando nós estamos falando de alterações estruturais, nós estamos nos referindo à alteração na estrutura desse cromossomo, né? Não é mais o número de cópias de cromossomo, mas agora da estrutura, né? Da forma do qual ele está. Né? Então, assim, alterações numéricas, nós temos, ela é subdividida entre aneuploidias e euploidias. Aneuploidias é quando o número de cromossomo ele é diferente de 46. Como eu disse, 23 pares. 23 da mãe, 23 do pai, 46. Então, essa aneuploidia, ela pode se dar em diferentes formas. Ela pode ser de forma de monossomia, no qual o número de cromossomo é menor do que 46, é monossômico. Trissomia de 21, síndrome de Down, é mais de 46, né? Um dos cromossomos, dos locais do cromossomo tem três pares ao invés de 2 pares, né? Tetassomia, pentassomia. Então, aqui nós temos um exemplo de monossomia, que é a síndrome de Turner, que é a que nós chamamos de monossomia do X, né? Nesse caso dessas pacientes, né, portadores dessa síndrome, o que acontece com elas? Elas, ao invés de ter 2x, porque mulheres são 2x, homens é XY. Então, ao invés de ter 2x, essas pacientes elas têm apenas 1x. Essa síndrome ela afeta cerca de 2.500 meninas nascidas no mundo e é responsável ali por uma baixa estrutura, um atraso muito grande na puberdade. Elas apresentam ali um pescoço curto, elas apresentam, às vezes, elas chegam na puberdade sem apresentar nenhuma menstruação. Nós podemos ver aqui, na foto do cariótipo, tá todo certinho, né? Até o 22 tá ótimo. Chegou no cromossomo sexual, ela tem aqui apenas um X, né? Isso gera, como consequência ali, né, essas características físicas, né, dessa síndrome. Então, nessas figuras aqui, nós temos exemplo, né, de trissomias. A trissomia mais famosa é a trissomia do 21, que é a famosa síndrome de Down. Então, o que acontece, né? Que nós temos a imagem do cariótipo de um paciente com síndrome de Down. Esse paciente, ele apresenta, ao invés de 2 pares de cromossomo, ele apresenta 3 cromossomos na localização 21. Então, como consequência dessa mutação numérica, esses pacientes eles apresentam ali deficiências congênitas cardíacas, eles possuem como fenótipo, né, os olhos mais alongadinhos, puxadinhos, eles apresentam ali uma certa deficiência intelectual, né, e outros tipos, né, de subtipos, no caso, né, de alterações numéricas são as euploidias. As euploidias é quando ocorre ali uma alteração de conjunto total dos cromossomos. Então, a maioria desses casos, né, a maioria dos casos de euploidia ocorre ali abortos espontâneos. Então, é a maior causa, né, a causa mais frequente de abortos espontâneos. Nessa figura aqui, nós temos uma imagem, né, um exemplo de euploidia, no qual esse indivíduo aqui, né, no caso, ele tinha 3 cromossomos em todas as localizações. Então, a gente pode ver aqui no 1, 3 cromossomos, 2, 3, e assim por diante. Então, é humanamente impossível, né? Lógico, logo acaba sendo uma das principais causas ali de aborto. Em relação às alterações estruturais, ocorre ali, né, o número de cromossomos é normal, mas a estrutura desse cromossomo, ela possui alterações. Então, elas podem ser classificadas como deleção, duplicação, inversão e translocação. No caso de deleção, é quando ocorre a quebra ou a perda de um trecho do cromossomo. Então, isso acontece principalmente ali durante o processo de divisão celular, né, da meiose. Aqui nós temos o exemplo de uma síndrome que é causada pela deleção, né, de parte, né, desse cromossomo. Então, nós podemos ver aqui, ó, no cromossomo 5, um dos pares, ele possui ali uma perda no bracinho curto dele, né? Então, isso resulta aqui numa síndrome que nós chamamos de síndrome do miado de gato, popularmente dito como síndrome do miado de gato, né? Mas o nome da síndrome é síndrome de Cri-du-Chat. No caso desses pacientes, né, que possuem essa síndrome, eles têm uma malformação da laringe, né? E eles têm um choro que é semelhante ao miado de gato. Daí que vem o nome, né, dessa síndrome. Outro tipo, né, de alteração estrutural que pode acontecer ali é a duplicação, que é quando ocorre ali uma porção do cromossomo, ela está duplicada. Então, essa alteração, ela também, assim como a deleção, ela ocorre principalmente ali no processo da
meiose. Aqui nós temos um exemplo, né, esse cariótipo que ele mostra, um exemplo clássico, né, de duplicação, no qual nós podemos ver aqui que no cromossomo X, né, no cromossomo sexual, ocorre ali uma duplicação, né, um pedacinho se torna em dois, né. Outra forma, né, outro tipo de alteração estrutural é a inversão, que ocorre uma parte do cromossomo, ele se fragmenta e depois ele se liga no mesmo cromossomo, só que de forma invertida. Né? E nesse caso não ocorre ali alteração do número de genes. Na inversão, nós podemos dividir entre inversão pericêntrica e inversão paricêntrica. No caso de inversão pericêntrica, é quando envolve ali o centrômero. Então, parte envolvida, ela tá ali o conjunto do centrômero. E a paricêntrica é quando o centrômero ele não está envolvido, né, nessa inversão, como nós podemos visualizar aqui nessa figura desse slide. Aqui nós temos um exemplo de tipo de mutação por inversão. Aqui no caso tá localizado no cromossomo 1, né, uma parte dele foi invertido. E por fim nós temos a translocação, né? A translocação é a troca entre esses cromossomos. E essa troca ela pode ocorrer de forma recíproca e de forma não recíproca. No caso de forma recíproca, nós temos um grande exemplo aqui, que é o cromossomo Filadélfia, né? Nós podemos ver aqui nessa imagem que, ó, nós temos o cromossomo 9, normal, e o cromossomo 22, normal. Após essa translocação, o que acontece ali, né? Acontece uma ruptura cromossômica, no qual um pedacinho do cromossomo 9 vai para o cromossomo 22. E um pedacinho do cromossomo 22 vai para o cromossomo 9. Então, vira, assim, como podemos dizer, essa bagunça, né, ali entre os cromossomos. Um exemplo de translocação não recíproca, que também pode ser chamado de translocação robertsoniana, é quando ocorre ali apenas um cromossomo ele doa. Ele doa e o outro não doa de volta, ele só recebe. Então, é não recíproco, né? Tem uma perda ali. Nesse caso aqui, tá localizado no cromossomo 13, ele recebeu ali do 14, né? Um fragmento dele, mas o 14 não recebeu, ficou só o 13. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? É uma aula mais rapidinha para explicar mesmo sobre mutação genética, as diferenças das mutações, né? A que nível elas podem afetar, tanto no nível gênico, né? Nós podemos dizer ali dos genes, quanto a nível estrutural, né? A nível maior, a nível de cromossomo. E eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida estou à disposição.